Bom dia, boa tarde, boa noite. Faz tempo que vocês não escutam essas palavras, né, gente? Pois é, eu também. É isso, depois de mais de um ano que a gente estava tentando lembrar quando é que a gente parou de gravar vídeo, a gente ficou só com o Insta. Mas sim, já faz um ano que o Pode Horrorizar deu uma pausa, bem horrorizada mesmo. E aí a gente tá de volta, a gente tá tentando e a gente vai, espera conseguir. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gali. A gente tá aqui hoje, eu e a minha querida amiga Laura. E aí, galera? Meu Deus, cara, eu tô muito desacostumada. Não sei mais como gravar. Eu e o Gali tava aqui assim. E agora? Como que a gente começa? E a gente tava, tipo assim, 2 anos na pauleira, acostumada a gravar toda semana. Daí a gente deu essa pausa de um ano e parece que, tipo, a gente nunca fez isso. Exato. E com um agravante muito engraçado, que agora eu e a Laura a gente já se conhece pessoalmente. É verdade. E também a Laura conhece o Douglas e o Patrick, pessoalmente. Sim. Eu ainda não, mas em breve. Mas muita coisa aconteceu Conheci nesse um todo ano. mundo, né, do Pod. Só a Marcele do começo que não. Nossa, agora É, eu conheço todos. Vocês não. Então, é uma coisa que aconteceu muita coisa nesse tempo, muitas coisas boas, outras nem tanto, mas a gente está tentando voltar assim, pelo menos o máximo que der. A nossa vida deu uma acalmada. 2024 foi um ano muito complicado, muito, assim, para mim eu digo em muitos sentidos, mas eu acho que Sim. pro geral do pod foi a parte profissional mesmo, né? Que a gente ficou atolado, é saída de emprego, é mudança, é carga horária maluca, é infelicidade, é falta de tempo, então foi muito complicado. Mas a gente tá aqui, eu acho que a Laura concorda comigo que o melhor jeito que a gente escolheu de voltar foi com uma resenha de Premonição 6, Sim. né? Pelo amor de Deus, não tinha outro jeito. A gente até tentou voltar em outros momentos, mas 2024, igual o Gali falou, foi um ano assim muito conturbado. Muito conturbado. Tava tipo. Acho que tava todo mundo muito esgotado. Que tem a vida profissional do trabalho CLT aí, quem é CLT. Eu não sou mais, graças a Deus. Sei lá, muitas mudanças, né, Muitas gente? mudanças. É, mas o CLT, ele consome muito a gente. E tava me consumindo, tava consumindo os meninos. É, acho que a peça, inclusive a peça importante, vale ressaltar nesse episódio, a peça importante pra gente não ter lançado um episódio de despedida foi o Gali, que ele Eu lutei muito, não largou o lutei. osso até o final. O Gali ficou tipo, gente, não quero, não vou Não parar, não vou aceito. parar. Mas tava todo mundo muito esgotado. Até que aconteceu o encontro, né? Eu conheci o Galha e logo em seguida conheci o Douglas e o Patrick. E daí a gente meio que foi reacendendo a vontade de continuar com o podcast. Eu acho que esse encontro foi, tipo, a peça-chave pra gente conseguir Também acho. voltar. Então, gente, a gente voltou. Eu sei que só tem eu e a Laura aqui, mas isso não é a nova realidade do pod, tá? É que esse episódio de premonição a gente queria fazer o mais rápido possível, né? A Laura assistiu o filme ontem, eu assisti na Sim. sexta-feira, na pré-estreia, que eu tava obcecado e eu precisava ver, tipo, no primeiro momento que saísse. E aí, por umas questões de logística, questão assim, de tempo, assim, porque realmente está bem corrido. Hoje é quinta-feira, né? Tá muito em cima. A gente não conseguiu trazer o Douglas e o Patrick. Mentira, a gente não conseguiu trazer o Patrick e o Matheus. Então a gente não conseguiu trazer os dois. Enfim, vamos lá, amiga. Você quer começar? Quer que eu comece? O que que a gente faz? A gente vai ter uma dinâmica Ai, muito nova, porque a gente nunca gravou em dois. Nunca. Inclusive, uma das coisas que a gente pensou na nossa volta era que agora todos os episódios vão ser em vídeos, então vocês vão estar sempre vendo aí nossa cara. Porque acho que é um diferencial pra gente conseguir conquistar vocês de novo. É amedrontador? É. Mas a gente vai Acho que talvez testar por de isso que a gente novo. tava meio assim ainda, porque é mais de um ano sem gravar nada e quando a gente volta é logo no vídeo. Cara a tapa. E assim, nesse meio tempo que a gente estava fora, a gente criou o Pode Criticar, Sim, que rendeu muitas parcerias legais, rendeu muitas críticas legais, sim. muita gente nova na nossa página.
mas não é a mesma coisa. A gente Em gosta vários de quesitos. hablar, a gente gosta de se estranhar aqui no meio pra vocês, daquele jeito que todo mundo gosta. Exatamente, a baixaria completa. Tá. Mas enfim, Eu vamos posso lá. começar, aí a gente vai. Como a gente tá em dois, é muito difícil a gente dividir. Não, a gente vai falando assim, a Dividir gente achou. assim, cada a parte de cada um, que geralmente quando a gente tava mais gente, a gente dividia, né? Tipo, cada um ia É, e falando e às vezes debatendo. Mas agora deixar não vai claro debater. É. uma coisa muito clara, já tô me adiantando. Pânico 7, filme do ano de Eu vou 2006. cortar, eu vou cortar. Ó, eu consegui ficar uns 10 minutos sem falar de Pânico, vai. Não, foi 6 minutos, 6 minutos sem falar de pânico, foi o 6 recorde, minutos, gente. ó, um recorde. Foi o recorde. Eu sabia que o Gali ia vir hoje com a camiseta de pânico, não tinha nem como. Gente, é a volta. Tipo assim, se eu não Sim. viesse com a blusa do Ghostface, eu estaria louco. Enfim, bora lá então. Eu posso começar. A gente vai conversando aí, falando. É, Uhum. já começo falando que eu me surpreendi muito com o filme. Eu adotei, tipo, que eu não iria mais assistir os trailers do filme, que eu acho que revela muita coisa. Então, sempre, quando eu vou assistir, é uma surpresa. Eu não sei se vai ser ruim, se vai ser bom. Eu sei mais ou menos pelo que o pessoal comenta no grupo, né? Que geralmente o povo fica falando lá, o trailer é muito bom, o trailer não tá bom, mas é só. Que ser legal. É, exatamente. E tipo assim, eu assisto só o trailer quando eu tô no cinema, porque daí eu sou obrigada, né? Porque eu não tenho... Aí eu não tenho o que Tem que fazer. fechar o olho, né? Ah, É, mas fui surpreendida positivamente. Eu tava esperando que fosse assim, bem ruinzinho. Eu até comecei a ver um trechinho do primeiro trailer que saiu, que foi a morte. Que era pra ser. Eu achei que fosse, mas não foi, né? Inclusive, vamos deixar claro, gente, vai ter spoiler. Antes de realmente começar. Quem já assiste aí o pod sabe, quando a gente vai criticar, a gente vai falar os spoilers. Então, os sim, mínimos spoilers possíveis. detalhes e Os detalhes. mínimos detalhes dos spoilers. É. Então, aquela cena que saiu primeiro lá no estúdio de tatuagem, eu fiquei tipo assim, nossa, gente, eu acho que não vai ser bom, vai ser muito ruim. Mas eu Também não gostei gostei. muito. Então, eu gostei muito do filme. Achei que foi um filme divertido e teve uma história fechadinha. é, do início ao fim, né? Você consegue entender tudo e o porquê daquilo. A reviravolta no meio também do porquê tal pessoa não morreu e daí ela errou toda a ordem e outra pessoa morreu no lugar que era pra ser de outra, enfim. É, acho que a única coisa que pecou um pouco foi o CGI, que tinha umas partes que tava tensa, hein? Tava uma coisa assim tenebrosa. Acho É, que pode falar. não, amiga, eu tô concordando. É que eu não tenho o suficiente pra falar, mas daqui a pouco eu vou falar. O suficiente pra falar do CGI? É, tipo assim, porque eu acho que algumas partes realmente é que eu senti um pouquinho falta só de uma coisa mais, mais efeitos práticos, Uhum. ao invés de só o CGI mesmo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, não me incomodou tanto, mas me incomodou um pouco, sim. Ai, é porque assim, eu não sei da visão de outras pessoas, mas eu assistindo, eu consigo perceber muito do fundo verde. Tipo assim, que aquilo ali tem um fundo verde. E isso me incomoda. Porque se o filme tem um orçamento tão alto quanto foi 50 milhões de dólares, né, que você falou. Foi o mais alto da franquia, Então, um inclusive. orçamento mais alto da franquia, eu acho que você teria que tomar um pouquinho mais de cuidado nesses pontos, que acaba às vezes estragando um pouquinho da experiência de pessoas que têm o trabalho igual a gente tem aqui, que o Pod é tipo o nosso trabalho voluntário, de assistir o filme e depois fazer a crítica. Isso vai diminuir a nota do filme, não adianta. Porque se você quer Sim. entregar um filme com um orçamento que teve, você tem que entregar uma qualidade boa. E deu pra notar, tipo, nos pontos onde era o fundão verde. Esse eu acho que Exato. é o ponto mais negativo, assim, pra mim. Mas o filme, ele conseguiu envolver, ele tem mortes divertidas, tem partes muito divertidas de assistir. Hoje eu consigo ver que, tipo, eu nem sei se eu consigo considerar, um filme de terror. Esses filmes desse estilo, sabe? Que Uhum. antigamente a gente falava, ai, que medo, premonição, não sei o quê. Aí eu assisti hoje e É, não consigo ver isso mais. eu acho que Premonição 6 foi um pouco mais pro lado da galhofa do que os antecedentes.
Isso Os foi predece- antecessores. Antecessores? mas existe predecessores? Eu não, eu esqueci agora. Mas em relação aos anteriores, com certeza é uma versão mais galhofa, é uma versão mais assim, tipo, realmente para você ficar tenso, mas ao mesmo tempo não tão tenso a ponto de ficar, meu Deus, eu nunca mais quero ver isso. Ao mesmo Sim. tempo que, tipo assim, a diversão é que você vai ficar tenso, vai ficar doido, mas ao mesmo tempo você vai dar uma risada em uma hora ou outra que vai te aliviar aquela Sim. sensação do bah! Isso atrai mais gente pro cinema Uhum. também pela questão de, tipo assim, quem não gosta de ver terror, que tem medo, que fecha os olhos, não vai ter tanta essa preocupação, porque o filme, ele traz aquele medo divertido, na minha É. opinião, entendeu? Se É a o pessoa medo não gostar muito divertido. de ver sangue e essas coisas, não vai gostar, né? Tipo assim, Não, eu não assim, considero, assim, o filme mais gore do mundo, porque, assim, existe piores. não, Mas sim, quem não gosta nem um pouco de gore, não vai gostar do filme. não, porque eu achei um dos mais gores da franquia. É, Eu acho que eles usaram e abusaram do sangue e da questão assim, do splash mesmo, assim, sabe? sim. Então eu acho que foi bom pra quem curte e pra quem não curte, acho que conversando com vários amigos que eu criei um grupo de spoilers logo depois da sessão e aí eu Uhum. fui colocando os amigos que queriam participar, alguns deles vão ouvir esse episódio. E aí a gente comentou bastante que algumas coisas, tipo assim, a parte um pouco mais galhofa e a questão de ter muito sangue, deram uma empobrecidinha na narrativa, um pouquinho na qualidade. Mas, assim, eu não acho que seja tanto. Mas eu acho que tem um pouco, assim, no quesito de, tipo, você falar, agora as coisas não estão tão sérias quanto Uhum. antes, não estão tão concisas quanto antes, né? Uhum. Mas eu acho que esse filme foi um filme que foi experimental, né? Porque a gente tá 14 anos sem filmes da franquia, 14, 13 ou 14 anos, eu não sei se completou já 14 anos. Uhum. Mas a gente tá mais de uma década sem filmes da franquia. Então, assim, se viesse com a mesma fórmula de sempre, com os mesmos manerismos de sempre, qualquer graça assistir um filme novo. Entendeu? Se a gente já Sim. teve várias vezes a mesma coisa acontecendo. Eles arriscaram e deu certo. Porque Deu realmente muita coisa. é um filme da franquia, mas é uma visão totalmente diferente. Porque antes acontecia o acidente, aí voltava pra realidade e a pessoa tentava impedir que as pessoas entrassem no lugar ou issem pra esse local. É igual o acidente lá da montanha russa, né? Agora a gente já tem É, uma visão totalmente diferente. Eu senti que eles focaram bastante naqueles detalhes de qualquer coisa pode causar uma morte. Tipo, a é, moeda caindo, focando, tipo, nesses cara, detalhes. Isso eu exatamente. achei muito bacana. Porque a gente sempre via um outro lado da premonição. Agora a gente tá vendo, Outro lado da tipo, moeda. é, um outro lado. A gente viu literalmente o outro lado da moeda. Ô, moedinha, filho da puta! A moeda. No passado, no presente, no futuro, em todas as situações a moedinha tava lá. Não, aquela moedinha rodou. Rodou Rodou, muito. rodadíssima. Mais que o Matheus Carvalho. Mais rodada que o Matheus Sim. Carvalho. Ah, Essa moeda. eu preciso falar, já que o Gali começou ali o episódio falando, não sei o que, Pânico 7, né? A gente tem que concordar que Premonição 6 já chegou com mais mortes do que Pânico. Não O mentiu. tanto de gente que morre nesse filme não é brincadeira. E eu gostei Todo muito do mundo. ritmo, todo mundo, eu gostei muito do ritmo do filme. Não ficou aquela coisa parada de, acontece uma morte aqui, desenrola 15, 20, 30 minutos de filme pra acontecer outra morte. Não, foi tipo uma paulada atrás da outra. Morreu um da família, daqui a pouco morreu outro da família, e era outro velório, e velório atrás de velório. Isso foi É, uma coisa que eu achei muito boa, porque geralmente a gente pede mais disso e um pouco menos de enrolação. E eu achei que eles conseguiram equilibrar no sentido de morre todo mundo, mas ao mesmo tempo explica a história. isso. A questão, assim, pra mim, na questão de ritmo, eu acho que a única coisa que me incomodou muito, muito não pouco, foi a questão a partir da parte do hospital pra frente. Uhum. Eu acho que deu uma pausada, assim, na narrativa, que estava super frenética e super, assim, intensa, a investigação, a questão da família, a questão de quem acreditava, quem não acreditava, você ficava naquela expectativa, porque o filme tem uma coisa muito gostosa, eu acho que você vai concordar comigo,
que ele trata de uma maneira a morte, os possíveis acidentes, de uma forma muito debochada, no sentido de, cara, você não tem certeza até acontecer de quem vai morrer e como. Sim. É imprevisível, várias pessoas eram para morrer de um jeito, mas acabam morrendo de outro, E qualquer ou coisa pode ser. qualquer coisa pode ser, entendeu? Então, assim, essa imprevisibilidade foi muito legal, sabe? Eu acho que deu um tempero a mais, assim. Eu só acho que essa parte do perto do hospital, mais indo pro terceiro ato, ela deu uma pausadinha aí. Mas do resto, foi um filme que foi muito tenso, muito ágil, e é o maior filme da franquia. Ou seja, eles tiveram tempo de desenvolver muita coisa. Sim. Diferente dos outros que tem tudo 1h30, 1h25, esse teve quase 1h50. É. Então eu acho que foi bem bacana essa parte, né? E como a Laura falou antes, da questão da abertura, inclusive eu tenho uma opinião polêmica sobre. Ah, Eu amei essa estrutura foi muito legal que a gente começou o filme, veio da premonição, começou pelos olhos da Iris, que é a ah. avó, e terminou pelos olhos Da da neta. neta, a Stephanie. Então foi uma dinâmica muito diferente, né? Tipo assim, a Sim. gente não tem como a gente falar que não, eles não inovaram em nada, tá fazendo mais do mesmo. Não, coisa diferente. Foi muito legal ver a conclusão da torre ao longo da narrativa, e não exatamente assim, foi tudo no começo. Aham. Então, eles testaram coisas novas, né, que a gente está falando, e que a maioria delas, para mim, deu certo. A maioria, não todas. Mas a maioria delas deu certo, e foi gostoso ver que eles deram uma reinventada em algumas circunstâncias sobre a morte e tudo mais. E eu curti, mas eu ia dar uma opinião polêmica. A opinião polêmica lembrei agora. Eu acho que, pra mim, gostei da Stephanie, mas quem tinha que estar no filme todo era a Alice. É. Ela, nossa, a atuação, a personagem, Ali no começo, ela conseguiu prender, tipo, segurar uma brilhou. atenção. Tipo assim, foi o quê? 5 minutos 5 minutos. de cena inicial. E ela conseguiu trazer uma atenção muito grande. Isso aí é realmente. E Pra poucas. parando pra pensar assim depois, agora você comentando, até a cena inicial, ela tem um tom mais esbranquiçado, que eu acho que é por causa do sonho, em alguns momentos. Verdade. Faz sentido, porque não é tão claro quanto deveria ser, porque não é uma visão, é um É, sonho, uma lembrança, entre aspas. sim. Eu gostei também da cena inicial. Que criança filha da puta. Com aquela Nossa, moeda, a- velho. morreu de até pouco, devia ter morrido pior ainda. Né? E aí temos, falando criança também, finalmente descobrimos a origem do William, nosso Sim. querido legista e Sim. ajudante. A gente sempre achou que era um ajudante da morte, alguma coisa do tipo. E na verdade ele é uma pessoa que basicamente coletava essas informações sobre a morte e estava junto com a Iris fazendo aquele Sim. diário dela e tudo mais. Né, que ajudou a Stephanie a descobrir muitas coisas para tentar salvar as pessoas, que no fim não deu tão certo, mas pelo menos ela tentou. Entendeu? Ela tem isso daí, porque, tipo assim, eu não sei você, mas você considera quem é a visionária do filme? A Stephanie ou a Iris? Pra mim é a Arya. Eu, Porque eu também começou acho ali que ela teve a nela, né? visão. Ela A que. protagonista não é ela em si, mas Mas ela é a ela que. visionária. Sim. E inclusive, falando do livro, eu queria muito ter visto um pouco mais do livro. Eu também. Que ele aparece um Muito pouco ali nas interessante. cenas. E daí, tipo assim, as partes que ele aparece são as partes que tem um pouquinho de fanservice, porque você consegue ver o avião, você consegue Aham, a ver o gente vê as outras trem, você coisas. consegue ver É, as outras coisas que aconteceram nos outros filmes. Então acho que eu queria ter visto um pouquinho mais do livro. Acho que teria sido é, assim um ponto muito interessante de ser abordado um pouco mais a fundo. Não sei se eles têm interesse em fazer um sétimo filme. Também não sei olha, até eu como acho. continuaria. Ao mesmo tempo, eu ia falar isso mais pro final, mas eu vou falar bem por cima. Eu acho que ao mesmo tempo que eu acho que esse filme conclui muito, assim, conclui muito concluído. Eu acho que, cara, no Rotten Tomatoes tá 95%. Que filme de Eu acho terror que que vai vocês ser veem que tá muito assim difícil. Vai ser muito difícil não ter e não outro. fazer o 7? É Porque, tipo impossível, assim, quase. e é aí que tá o erro. Porque Tipo, se eles fecham isso com esse filme, tipo assim, óbvio, ai, queria muito ver tal coisa, um pouco mais de outra coisa. A gente quer.
Mas é aquele negócio, a gente tem que aprender a o quê? Deixar a coisa aí. Fechou Por muito bem exemplo, com esse filme. Assim como Jogos Mortais 10, né? eu ia falar isso agora. Assim como Jogos Exatamente Mortais isso. 10 fechou, eles iam lançar o 11, Deu tudo errado. deu tudo errado, cancelou. Ótimo, muito bem, porque o 10 fechou muito bem. Eu também acho. Pra mim, eu era muito contra o 11, porque o 10 foi, assim, um final perfeito. Excelente, foi tipo Além de ser assim, um pra filme fechar, ótimo, trouxe personagens antigos que a gente tem no coração de uma forma que não ficasse, tipo assim, forçado. forçado. É, e fechou muito bem a franquia, assim como esse fechou. Teve um início e um fim. Não ficou nada em aberto pra galera, tipo, não sei o quê. Talvez seria legal trazer em um outro formato, tipo série, pra abordar, por exemplo, mais do livro. Eu sempre fui muito fã da ideia de Premonição ser uma série. Muito fã. Ia ser Porque, muito foda. assim, é uma série de 6 ou 8 episódios, já tava ótimo. Uhum. E aí, o primeiro episódio é a grande cena de acidente, com as primeiras repercussões, e cada episódio vai tendo uma vítima, ou mais, se o grupo for maior e tal. Eu sempre fui muito fã. E eu acho que Premonição funcionaria também muito bem nesse tipo, porque a gente consegue ter mais apego aos personagens em Sim. 6 em 8 episódios, assim, eu acho que dá bem para você conhecer os personagens e se importar com a morte deles, né? E tal. Mas eu não vejo, nunca vi, na verdade, nenhum plano para isso Não, acontecer. provavelmente não. Mas seria uma ótima ideia, você tem razão. Eu amaria ver. E, tipo, é que a questão é que agora eu acho que é muito, muito, muito difícil essa franquia e esse universo de premonição ter um stop. Porque, como eu disse, 95% no Rotten Tomatoes, né? Até a última vez que eu olhei, tava 95%, que é muito bizarro para um filme meio pipoca de Sim. terror que nem Premonição é. Então, eu acho que é uma coisa muito boa. E também a questão de que a previsão é que a bilheteria seja maior da franquia. Isso sem 3D, sem nada, porque o quarto, que era o maior até agora, ele tinha a questão do fator do 3D, né? Uhum. Esse não tem esse fator do 3D. Então é uma coisa que ele está sustentando por causa do boca a boca, por causa da saudade, do saudosismo e etc. da franquia. Então a gente tem que ver também por esse lado que eu acho que se investisse numa ideia muito boa, numa coisa que, tipo assim, não interferisse com as coisas que aconteceram até agora, seria bom esse sétimo filme. Aí tem outra questão. Kimberly. Confirmação que Kimberly tá viva. Entendeu? Então, assim, é, será que usariam ela? Porque falaram, não precisavam ter falado tanto dela. Será que usariam ela para um sétimo filme? Como se fosse uma mentora, tipo William, ou como se fosse a Clear no segundo? Alguma coisa tipo. Uma coisa que eu vi, uma teoria que eu gostei muito, que queria muito tivesse sido verdade, era que a Kimberly ia ser mãe da namoradinha do Charlie, que ele foi lá no Ah, final buscar. E a menina aham. toda loirinha, igualzinha a ela. E aí eu falei, meu Deus, se fizessem isso, seria, tipo, Nossa, ia ser icônico. muito bom. E ainda podem fazer, né? Porque ela não apareceu. Apareceu? Eu não lembro. Assisti ontem, não lembro. Não, Não, a apareceu o pai Kimberly só, não. né? Não, tô É falando o pai. a mãe da namoradinha. O pai, inclusive, é aquele que eles encontram lá no hospital. Se eu não me engano, é muito Aham, parecido, aham. entendeu? Então, eu acho que seria bem legal se tivesse. Aí, tem essa questão também da Kimberly. Então, assim, poderia ser a Kimberly no próximo filme. De Sim. alguma maneira, ela tem um papel nesse filme, já que nosso querido e saudosista Tony Todd, que teve uma homenagem muito linda no filme, muito lindo, um momento lindo que me fez, assim, tipo, realmente lacrimejar. Eu fiquei muito sentido por essa cena, ficou muito linda mesmo. Ele mereceu essa homenagem. Aham. Porque o último papel dele ter sido esse, pra mim, foi muito simbólico mesmo. Uhum. Então, foi muito legal isso. Então, assim, tem muitas coisas assim que podem vir nessa nova leva de filmes, mas eu acho assim que quase impossível não ter um sétimo filme. Não, eles vão fazer. Não tem Seria como, não tem como. surpreendente eles não lançar um sétimo filme. Aí a gente ia Eu ficar, acho opa, dificílimo. tipo, mas é muito difícil porque o filme tá muito bem aprovado, igual você disse. Vai com certeza se pagar e ainda ter um lucro. Porque teve a pré-estreia agora e a estreia foi ontem.
Então, assim, acabou de sair o filme, tá no mundo agora. Então tem muito tempo ainda de cinema e eu acho que se continuar indo tão bem quanto já tá indo, não tem como realmente eles não fazerem outro, porque eles são assim, né? O mundo do cinema é desse tamanho. E rendeu dinheiro, minha filha, vamos fazer outro. E é aí que pode dar merda, né? Tomara que não dê. É, Mas a chance de dar merda é muito alta. Tanto que quando retornam com esses filmes que são clássicos pra nós, né? Pra gente que assiste filmes de terror há muito tempo. Filmes como Premonição, Jogos Mortais são todos clássicos do terror. Então, quando voltam com esses filmes, a chance de dar errado é muito grande. Assim como deu errado com o Exorcista. nossa, Muito, muito errado. E é tipo assim, o tenebroso. Exorcista clássico dos clássicos. E É, deu mas não adiantou nada. tudo errado o que eles fizeram. Tudo que era pra dar errado, deu errado. Porque ficou muito ruim o filme. É, Não adianta você vir falar, ai, mas piriri, piriri, pororó. não, Não. não tem nada que salve esse Não filme. tem nada que salve esse filme. Não tem nem como. Tanto é que foi cancelado também. O Que segundo filme ia ter um era pra outro, né? sair já esse ano. Era pra sair esse ano já e. Graças a Deus foi cancelado. Tem como. Então, e tipo assim, uma coisa que me agradou bastante nesse filme foram as mortes também, né? Tiveram mortes assim que eu considero principalmente a morte da. Primeiro, eu vou falar morte engraçada, na minha opinião, porque eu recebi um vídeo de um amigo, o Guilherme, não o primo da Laura, o outro Eu- Guilherme, porque ele nem viu, né, o filme ainda, Aham. mas enfim. É muito. Eu posso mandar pra Laura, e aí, se ela souber colocar na edição, porque eu não saberia, Eu mas coloco. ela pode tentar colocar, e se não quebrar, não violar nenhum direito, copyright, ou sei lá o quê. Mas é um vídeo muito engraçado, que eu vou contar pra ela agora, e ela vai tirar da edição, mas se ela conseguir colocar, ela tira a minha descrição e coloca o vídeo, mas se ela não conseguir, ela deixa a minha descrição. Tá bom. Mas é o vídeo da morte da Julia, que ela tá andando lá, porque a gente sempre pensa, ah, é o Eric, é o Eric. Inclusive, o Eric é o protagonista do filme pra mim. Nossa, eu O amei melhor ele. personagem. Nossa, Melhor tipo personagem. assim, ele característica Carismático. dele, a característica de uma pessoa que é, tipo assim, antipática, mas ele é muito carismático, muito simpático. O Ele é cuidado dele com maravilhoso. o irmão, inclusive, nossa, ele é muito fofo. É ele, o Bob, muito fofos, assim, sabe? Sim. Então, assim, pra mim, eu torcia muito pra. Eu não entendi até agora exatamente por que que ele morreu. Se ele estava no Foi lugar porque ele errado, na hora errada. não, Eu vi uma teoria. foi o que o carinha falou. Quando você desafia a morte, as coisas ficam confusas. Ah, tá, entendi. E também eu vi uma teoria de que pelo sobrenome do pai dele, que a mãe falou que ele era adotado, né? Por isso que ele não estava morrendo Uhum. de jeito nenhum, é o mesmo sobrenome do Todd do primeiro filme. O Todd do primeiro filme é aquele que morre, é a primeira morte por premonição, Aham. que ele morre enforcado na banheira. Sim. Então, aparentemente, por algum motivo, ele é o irmão do Todd, só que bem mais novo, né? Depois de muitos anos, né? Aham. Que ele nasceu. Na verdade, eu acho que quando o Todd morreu, que foi 2000 que se passa o filme, né? Se for ver, ele ainda era pequeno. Então, Hum. assim, por algum motivo a morte, né? A morte não sabia dessa traição. E aí a morte não pegou ele a tempo. Mas agora a morte da Julia teve esse meme que eu amei. Eu até, já até mudei de assunto, né? Totalmente. Mas o meme da Julia foi que Chaves, Chaves, todos atentos olhando. é a parte que eu concordo com a Laura que nessa parte o CGI ficou, né? Eu não sei se é isso que ela acha dessa parte, mas Sim. eu acho que também é. Mas fizeram um vídeo desse com a música do Chaves. Ficou muito bom, porque é literalmente uma cena de Chaves, de todo mundo em Aham. pânico, sabe? Aí esse meu amigo Guilherme que mandou o vídeo falou assim: Nossa, os produtores de Todo Mundo em Pânico devem estar com ódio, porque eles provavelmente pensaram numa cena desse tipo para colocar no novo Todo Mundo em Pânico ano que vem. Aham. E aí eu morri de rir. Depois a Laura vai tentar colocar aqui. Eu não sei se vai dar certo. Mas Tomara depois que é dê. isso. Tomara que dê. Se não, achem no que aquela outra rede social que a gente não pode falar o nome. Ah, Eu acho que tem isso aqui a no YouTube. rede Eu não sei. vizinha. Acho que não pode. A rede vizinha, na rede vizinha com T, né? Enfim, e essa morte
do Eric e do Bob na máquina de ressonância magnética. Cara, pra mim foi uma das melhores da franquia, Nossa, eu assim, gostei sabe? muito dessa também. Foi muito tensa, porque, tipo assim, o Você não negócio sabe a hora aumentando. que vai acontecer, o que que vai acontecer. É, Eu acho que foi muito. Foi tão impactante no mesmo nível da morte no bronzeamento artificial, porque são duas máquinas que foi aumentando, 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 e você tava assim, meu Deus, o que vai acontecer? E o menino já tava com a cara daquele tamanho por causa do amendoim. sim, ele tava já morrendo, ele quase morreu de uma morte natural, né? Porque Aham, ele não tava conseguindo injetar a EpiPen nele, né? Só sim. que aí ele foi perfurado. Eu achei que ele ia conseguir se salvar. Eu também Mas achei. quando o negócio saiu lá, quando eles estavam tirando o negócio de amendoim lá da máquina, e que aquele negócio saltou pra frente, eu já achei que ia acontecer alguma coisa com aquele negócio. Só não esperava É que porque fosse ficou da muito solto, máquina. né? Aham. Aham, Porque, tava literalmente porque, muito tipo, solto. tava com. Acho que se eu não me engano, tava com um trinco bem na reta desse negócio que saltou. É, E aí aí eu pensei bateu. que. Eu pensei, putz, imagina se ele morresse com esse negócio na cara. É, Morreu, e como só que não da forma morreu que assim, eu pensava. tão bonitinho, coitado, olha o jeito que ele morreu. Ele era tão fofinho. Mas, e aí, tipo assim, tem mais mortes, assim, tipo, eu gostei da primeira morte, da parte do churrasco, porque não a morte em si, mas O chá a revelação. construção, o chá revelação. Era o chá revelação de quem ia morrer. E eu precisava falar É, isso porque eu fui assistir com tá, a tá. Emily. E daí, tipo, ela do nada falou chá revelação. Eu falei, não, eu tenho que falar isso no episódio. Porque, tipo, entregou um copo pra cada um. E tava tipo assim, quem Vamos vai ver, quem vai ser a beber? vítima? E no fundo não foi ninguém, né? Não, Não. não bebendo porque ele É, colocou o copo lá em cima, daí o copo caiu e o vidro ficou no chão, né? Não foi aham, bebendo, mas exatamente. era pra ser o pai, né? É, Tipo assim, se não existisse toda essa questão do laço de sangue, quem era pra ter morrido seria o pai da. É Stephanie? o pai da Stephanie, o asiático. Era pra ele ter O morrido. asiático, é. Eu não. Aham. Gente, eu não vou lembrar nome. Eu assisti ontem, eu não vou lembrar nome, porque eu não lembro o nome das pessoas. Ela assistiu ontem, E eu gente? assisti ontem. Ela- Era para ele ter morrido, mas como tem toda a questão da premonição e tal, era o o pai o filho lá da Iris que tava na frente, né? O Howard. Mas gostei É muito Howard, da tá? construção daquela cena. Ficou muito divertido. É, tipo assim, se você não vê trailer ou coisa do tipo, você vai ficar tipo, ai, quem vai morrer? O que que vai acontecer? É o pula-pula? É a máquina de grama lá, de cortar grama? Vai ser vidro que eles vão engolir? Vai ser o que vai acontecer? Então, Uhum. tipo assim, é o que eu mais amo em Premonição. Tudo bem que tem as mortes e tudo mais, só que não é exatamente isso. A questão que eu mais amo é a construção. Tem uma expressão que é o build-up, assim, sabe? Como que isso vai se construindo. O momento é como que vai se montando, se preparando a cena do acidente e da morte. Sim. Porque você nunca é óbvio. Por exemplo, uma morte que não é nada óbvio, que acontece mil coisas ao mesmo tempo, é a morte do segundo filme, a primeira morte do Evan, que é o loirinho que ganha na loteria. Que ele simplesmente acontece mil coisas no apartamento dele, pega fogo, ele quase perde o dedo, acontece um monte de coisa pra ele morrer caindo lá da escada de incêndio e ter o olho perfurado pela escada. Não tem nada a ver Nada com a o que ver. ele tava, tipo assim, sabe? Tem algumas pistas e dicas durante a narrativa da história, mas é muito legal É, quando acontece isso. Eu amo, eu sou sim. apaixonado. Eu imaginei que ia acontecer alguma coisa com o carrinho de grama. Porque a hora que a Stephanie chega na casa do tio, tipo, ele tem o carrinho de grama, ele tem uma presença. Tipo assim, esse carrinho podia fazer alguma coisa. Só que assim, Aham. quando foi acontecer a cena, eu já tinha passado do negócio do carrinho e tal. E eu gostei muito tipo assim, não foi a melhor morte, mas em termos de construção de morte, eu acho que Foi foi a melhor. ótimo, foi ótimo. Eu gostei muito, Que sabe? eu Tipo, ficava com agonia, tipo, meu Deus, vai pisar nesse negócio aconteceu. embaixo da cama elástica e aí pulava perto, eu ficava, meu Deus, ai meu pé. E no final foi Exato, totalmente diferente. totalmente. Isso que é muito gostoso. E uma coisa que a Laura falou lá bem no começo, que eu fiz a mesma coisa, foi não assistir trailer, não assistir quase nada, porque eu queria muitas surpresas. E uma das coisas que não teve nesse filme, que tá aumentando cada vez mais o rumor
de que o filme que vai estrear hoje, que é quinta-feira, que não é a pré-estreia, é estreia, o filme que vai passar é o filme com um final diferente, porque existe um final diferente. Esse final que a gente assistiu no cinema, esse é o final, o primeiro final filmado, se eu não me engano. E aí os críticos não gostaram muito porque era tudo fechado, e aí fizeram outro que abria mais caminhos para outro filme. É mais ou menos isso. E vai passar no Então, cinema outro final? Miguel, é o rumor que tá rolando, eu não sei se é Mas um qual rumor foi o assim para final conseguir. do seu? O final do meu mesmo do seu. É o mesmo? Exatamente, do trem de carga, das Ah, toras, uma tá. homenagem, inclusive, muito boa ao segundo e terceiro filme, Sim. muito bom. Só que o final alternativo envolve caminhão, uma coisa, Ah. uma homenagem ao 2. Esse filme, na minha opinião, é uma grande homenagem ao 2. Ele é É, muito parecido. ele tem vários fanservices durante o filme. Você vai assistindo Uhum. assim, pra quem assistiu os outros filmes, você vai pegando aí os fanservices que tem no As filme. homenagens, As homenagens. principalmente aos três primeiros, assim, na minha opinião. Sim, é os mais. É Então, porque são. Ai, os os mais mais queridos, né? icônicos, né? Os Eu mais também acho. queridos. Os outros é os outros. Exatamente, literalmente. E aí, então, eu acho que também tem uma outra questão, que é uma outra cena que aparece no trailer e tudo mais, que eu fui ver o trailer depois de assistir o filme, porque aí eu podia, né? Aham. Tem a questão da morte da, não sei se você sabendo, da porta giratória. Ah, sim. Eu não. A Eu. Darlene, Ah, a porta giratória do hospital. aham. A mãe dos gêmeos não, né? Dos meninos, o Charlie e da Stephanie, ela ia morrer ou ter um acidente na porta Na porta. giratória. Só que tiraram essa coisa do filme. E aí isso que me leva a crer que ela poderia ter morrido lá e o final seria outra coisa. Eles não iriam para aquele final porque lá na casa da avó e tudo mais, porque a morte Ah, da porque daí não Darlene foi a mais sem aconteceu. graça do filme inteiro. Ela Sim. caiu o negócio, morreu. É, eu Entendeu? senti mesmo que ia acontecer alguma coisa ali naquela porta, porque ficou tipo. Não Aquele. É parece? porque eles usaram daquele clima, né? Tipo, filma lá em cima, filma na porta. Você fica tipo assim: Uhum. essa porta pode matar alguém. Exato. Então, tipo assim, foi uma coisa que é uma cena que se a gente não vê nessa nova versão, que talvez tenha. Ih, Ai, meu Deus. Peraí, Laura. o galho ficando escuro. Voltando, voltando. Acabou minha reprodução da minha luz de roxa de OnlyFans. Calma aí. Eu tô. Eu vou colocar ela de novo pra ter Tô com a luz. continuidade, né? Eu tô com a luz vermelha pra combinar com laço de sangue. O Galho falou pra mim fazer essa piada, mas eu já não sei mais como era a piada. Era quase isso, basicamente. Enfim, então eu acho que se a gente tiver essa nova versão aí, eu acho que vai ser legal ver essas novas coisas, porque Premonição é uma franquia que tem muitos finais alternativos, Pode cenas explorar muito alternativas, isso, né? De coisas alternativas. uhum, Porque tem bastante. muitos momentos que coisas poderiam acontecer, mas não aconteceram. Então eles abrem esse caminho. É uma coisa que eu critico muito o Pânico, que tem a mania de não fazer dois finais. Por isso que os finais vazam, porque só tem uma porra de um final. Ao invés de É. fazer dois, tinha que fazer, ao invés de fazer um, não, ao invés de fazer dois, faz um final e aí Vaza e vaza todo um mundo já sabe. tempão aí todo mundo já sabe. E isso Sim. me incomoda, entendeu? Premonição sempre teve esse negócio de ter, não todos, mas assim, ter finais alternativos. Do final ter um final super diferente do quarto filme. Aham. O quarto filme é totalmente diferente o final. Eles passam lá no shopping, não vai pra nenhuma cafeteria, entendeu? Então, é só o quinto e o primeiro que eu acho que não tem, porque Aham. eles meio que são os começos de tudo. Então, né? Agora o segundo tem final alternativo, o terceiro, com certeza. O quarto também tem esse que eu falei, mas enfim, e o Uhum. sexto provavelmente vai ter esse final alternativo aí. Mas gente, eu amei esse filme, eu acho que ele trouxe um refresco, assim, sabe, pra franquia. Sim. E ele tem alguns erros e algumas questões principalmente de furos em questão de continuidade, em questão assim, por que que essa pessoa morreu agora sendo que seria outra? Mas se a morte fez isso, então ela não deveria ter acontecido isso, a pessoa não deveria ser culpada. E Mas uma qual questão também parte de, tipo de assim, ordem das mortes você diz? ordem de morte também, e a questão dos visionários anteriores. Os visionários anteriores eram parentes das pessoas que não Ah, morreram na sim. torre ou não? Não fica claro. E eu queria muito que respondesse isso.
É, mas aí talvez eles explorariam em um novo filme, né? Ah, Porque mas era esse um tava filme com a história perfeito pra fechada. falar. Era o filme perfeito pra falar, É. na Mas minha aí opinião. eu acho que eles poderiam falar se eles tivessem explorado mais do livro. Ah, sim, sim, sim. Porque Aí, será que esse daí, livro daí talvez, voltaria? aí talvez encaixaria pra explorar essa parte. Mas assim, em outro contexto, ficou só tipo, ai, a morte matou o pessoal que tava lá, que era pra ter morrido. E provavelmente era parente, porque ela mostra lá Tem muitas conexões. naquele quadro que ela faz, porque como assim, as pessoas não morreram lá, então essas pessoas que criaram famílias, tiveram Uhum. filhos. E esses filhos acabaram que também teve essa questão da visão, né? E foram É, mortos total. porque eles eram parentes de quem era pra ter morrido. É, mas aí tem uma questão também de que, tipo assim, tem, por exemplo, eu acho que é o Alex do primeiro filme e... Ah, não, a Wendy não, a Wendy fala só da mãe. É, e no quarto filme também. É que, tipo assim, tem alguns filmes que eles deixam claros que os pais estão vivos. E se a ordem for seguir o mais velho pro mais novo, pelo menos um dos pais tem que estar morto, porque é o pai ou a mãe que veio lá da torre. Por exemplo, no segundo filme da Kimberly, a mãe tá morta. Mas talvez. Então pode ser que a mãe seja a parente da torre e o pai não, porque o pai é casado com a mãe. Então tem toda essa questão assim de entender. Eu acredito fielmente na teoria de que sim, os visionários são parentes de algum tipo, de Eu acho pelo que tem que menos um ser. lado do lado da torre. Baseado nessa questão do laços de sangue, teria que ser alguém, algum parente. É, mas não sei se a morte seguia uma ordem antes de chegar na principal, né? Porque começa tudo com a Iris. Ela que é a É, primeira visionária. Então, assim, eles foram meio que a morte foi meio que limpando eu assim, acho que né, foi, as tipo, antes coisas. foi tudo aleatório até eles chegarem nela. Aí chegou nela, eles começaram a ir pela ordem. Só que, tipo, no Sim. final acabou que não teve nenhuma ordem, porque não teve ordem na morte dos irmãos, porque eles morreram juntos. É, mesmo eles não sendo Tipo irmãos, assim, meio irmãos, né? Eles são meio irmãos. Mas são por irmãos, mas que eles é, são meio é que irmãos? esse filme, eles são meio irmãos, amiga, porque um é adotado não, é filho de um pai ou filho de outro. O Howard é filho o Não, tô Bob é filho falando do da Howard. Stephanie e do Charles, né? Ah, tá, do Charlie e da Stephanie. E na verdade, É quem da morre ordem. Eu primeiro acho que é a é a Stephanie, né? Stephanie. É isso que eu ia É falar agora. Eu ia esquisito. falar, eu acho que não teve uma ordem, tipo, porque eles morreram ao mesmo tempo, mas a Tora de Madeira atingiu ela primeiro, depois atingiu ele. É, talvez ele tenha morrido primeiro. O dele foi mais fatal. Não, não, não. Ela que teria que morrer primeiro, né? Ela tem que morrer primeiro que Então, ela é mais velha. exatamente. E atinge ela primeiro. É, às vezes ela morreu fatalmente, depois foi ele, sei lá. Sim. Então, tem muitas questões aí para serem discutidas e tudo mais. E eu não concordo com o Jonas, um amigo nosso, que falou que o filme só tem morte de personagem esmagado. Não é isso. Não é. Eu não acho, não concordo. Acho que dá a Acho que é entender uma porque maneira muito básica de olhar pro filme. eu acho que dá a entender que é todo mundo muito esmagado porque, tipo, o negócio passa aqui pela cabeça da Iris, aí, tipo, blá, tora tudo. Aí parece que foi uma coisa que tá tudo esmagado. Mas acho que realmente não se resume a isso. É porque, Acho que assim, não gente, cabe a isso. primeira morte não tem nem como você não ser esmagado, né? Porque o bagulho caiu, É, desmoronou, vai cair onde? É, como que não vai esmagar as pessoas? Então ali não faz sentido reclamar dessa questão, porque foi um desmoronamento, todo mundo caiu, vai ser todo mundo esmagado mesmo. eu gostaria, assim, de ter um ou dois personagens a mais na história, eu não vou mentir, não. Pra ter uma morte ou outra a mais. Seria bem legal, Mais já que ainda, é família. Sim, meu amiga, filho, morreu claro. todo mundo, não sobreviveu Não, uma alma viva, só os que não tinham nada é, a ver com a só, paçoca. só os que não são de sangue, né? Exatamente. Mas eu acho que poderia ter um primo a mais, ou um irmão a mais. Eu acho que seria legal ter mais uma morte, assim. Eu ainda vou, não sei se a Laura vai rever, mas eu vou rever agora, acho que segunda-feira, por aí, domingo, segunda, não sei. E aí eu quero prestar atenção em mais algumas outras coisas. Essa crítica aqui vai ser o que a gente assistiu uma vez só, Ah. mas eu acho que é legal a gente dar uma revisitada depois de chegar e tudo mais, para entender outras questões a mais, porque é um filme que te dá muita vontade, não sei se a Laura sentiu isso,
De Assistir ver de de novo. novo. É porque é um filme divertido, é um filme que te cativa, né? Então É não que é um te filme entretém, te cansativo. prende. Porque tem filme que, tipo assim, nossa, é um filme muito bom, mas é um filme cansativo. Exato. E eu acho que tem personagens legais. No começo eu achei os personagens assim, esquisitos no sentido de, tava morrendo gente da família, vamos fazer um churrasco. Morreu a É, avó, tipo, vamos mas comemorar. vai que é A alguma, avó tipo, morreu. religião. Tem uma religião, se eu não me engano, que comemora, depois eles fazem mó jantarzão. Pra mim isso é loucura, mas tudo bem. Mas foi E esquisito aí, mesmo, tipo, morreu a avó. Ai, você vai no churrasco? Será que a mãe vai no churrasco? Aí morreu o é, outro. Meu Deus, gente. tá todo mundo na sala super normal. Por exemplo, quando a avó morre e a Júlia, né, a que morre na caçamba, que inclusive eu achei que ela ia ser muito icônica e não Ele foi não nada foi nada demais. demais. Não, Foi ela só básica. serviu na cena lá do velório, que ela foi de mini saia. Achei icônico, mas eu achei que pra uma loira de premonição Foi teria básica. servido mais. Foi É. básica. Eu achei que ela foi básica. Mas, assim, eu senti um estranhamento no começo do filme, assim, nessas partes, porque eu falei, nossa, que família esquisita, apática, ninguém fica mal, ninguém fica triste, isso aqui. Aí eu fui entendendo, mais ou menos, como que é a dinâmica, assim, Não sabe? dá Uma nem família um tempo, meu pouco filho. mais Ficou triste, vem diferente. outra morte. Hum. Não tá nada abalado ali. Então, eles só tô esperando, sim, tem gente que acredita, tem gente que não, Sim. e por aí vai. Agora, muita gente, assim, a maior crítica que as pessoas estão tendo além da questão de ser meio engraçadinho, a questão de ter muito efeito, é o final. O que você achou, amiga, do final? Você mudaria ou você Cara, gostou do final? eu acho que o final. Eu acho que fechou bem. Eu não sei se eu mudaria o final. É que ficou uma coisa engraçada, porque, mano. Puta que pariu, a moeda foi para lá com a velha, que não tinha nada a ver com a paçoca. A É velha exatamente. comprando um caralho, sei lá, não lembro nem o que a velha tava comprando. E É limonada. a moeda cai, justo aquela moeda cai, vai lá pro trilho do trem e faz tudo acontecer. Eu imaginei que eles iam morrer por causa do trem. Assim que colocou o negócio lá, eu falei assim, alguém vai morrer. Eu não tinha pensado nos dois, na verdade. Porque eu realmente já acreditei fielmente que ela tinha morrido lá Não, e ressuscitado. isso Eu, eu falei, cara, ela não morreu de verdade. Ela vai morrer agora. só Eu que eu senti fiquei com isso. uma pulga atrás da orelha. Inclusive, minha orelha coçando. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha no sentido de, tipo assim, eles falaram que você conseguiria livrar toda a família se alguém morrer se fosse ressuscitado. Mas não faz sentido. Não faz Mas foi o sentido você que a. livrar toda a família porque você vai morrer, você vai ressuscitar. Você se livrou daquela morte, mas o teu irmão não morreu e ressuscitou. Então aí ele ainda é o próximo. Na verdade, é porque eu acho que eles seguem meio que a teoria do segundo filme. Lá de novo no segundo filme. Da Kimberly, porque a Kimberly conseguiu, com sucesso, ela morrer e voltar, né, depois de alguns Sim. minutos. Inclusive, um paralelo com a Kirby, que foi a mesma coisa, morreu e voltou depois de 4 minutos. Duas divas. Aí, o que, o que aconteceu, eu acho que foi mais ou menos isso. Eles quiseram mostrar que se você morrer, enganar a morte e conseguir, você quebra o padrão, né? Então você quebra o padrão e quem tiver depois de você já não vai ser afetado. Que nem, por exemplo, eu entendo que depois da Kimberly era o detetive, não, o policial Burke, né, que é o companheiro dela no segundo filme. E aí ela conseguiu, tipo, barrar a morte dele por conta disso. Uhum. Assim como se o plano da Stephanie tivesse dado certo, ela e o irmão iam escapar. Não ia ser só ela, ia Sim. ser ela e o irmão. Mas como ela não conseguiu, a morte tinha que buscar os Os dois, dois. porque os dois ainda estavam em dívida. Aham. Eu entendi assim mais ou menos essa linha de raciocínio. Sim. Não, seguindo essa parte, foi por isso que o Eric morreu também, porque tava ele tentando enganar a morte pra ajudar o irmão. Aí a morte Uhum. falou: "O quê, meu filho? Você quer Sai daí. atrapalhar o Vai meu ser, babado? vai ser vai ser a pior morte do filme. Pois toma essa sucção aqui do aparelho." Nossa, aquilo lá foi incrível, cara. Essa é a que eu mais tô ansioso pra rever, porque, Foi muito gente, bom. essa cena foi icônica. E quando eu tava assistindo, eu não tinha ideia do como que ia acontecer, que ia acontecer Eu sabia que ia pra envolver essa sugar, eu máquina. sabia que a máquina ia pegar os metais, né? Aí quando ele trouxe a cadeira, eu falei, putz, vai puxar
a cadeira, né? Porque o menino tá sentado, o menino vai morrer sugado, não vai ser nem do amendoim. Aí no Inclusive, fim se fudeu. quando começa a cena e começam a desligar, puxar os metais, aquela cena de puxando o piercing Do mamilo e não do mamilo, do coisa também. Foi muito bom. nossa, foi icônico. Eu amei. Teve um amigo no grupo que falou assim: deviam já ter mostrado. Já que sexualizaram as mulheres nos outros filmes, Né? sexualiza o Eric também. É porque Mostra foi muito assim, tipo assim, ele. galera, como assim? Começou a tirar daqui, saiu das orelhas, de repente o mamilo. E de É, repente o. exatamente. É isso, sabe? O filme, a gente vai para as nossas considerações finais, né? Porque o dia não acabou, a gente tem coisa para fazer ainda, Sim. né? Então, as minhas considerações finais são que eu amei o filme, eu acho que deu um refresco muito grande. Para mim, ele estaria, vamos dizer assim, só abaixo do segundo e do terceiro. Ele estaria bem assim com o primeiro filme, na minha opinião. E ele redimiu muito o quarto e o quinto filme, para mim, porque o quarto filme é aquela desgraça que todo mundo conhece. E o quinto filme eu revi na semana passada pra ver, né? Tipo, porque a última vez que eu assisti Premonição faz uns 4 anos. Eu ainda tava com o meu ex-namorado há muito tempo atrás. Como faz 4 anos, faz um tempo. E, nossa senhora, acho que pra mim foi o pior de rever. Nem o quarto foi tão ruim assim. Eu achei o quinto muito apagado. Enfim, Aham. então rendeu bastante pra mim. Eu fiquei muito feliz. Eu gostei do final. Eu gostei que foi fechado, que não teve abertura para interpretação nenhuma. Eu acho que agora é o sétimo, eles têm liberdade, porque vai ter, gente, é óbvio. Eles têm liberdade para daqui uns 2, 3 anos, quando esse filme vier, porque graças a Deus Premonição demora para lançar. Uhum. Tem muita abertura, criatividade, espaço livre para criar uma história do zero, Sim. sabe? E criar uma coisa muito diferente, muito nova. Eu gostaria muito que se passasse num navio, num show, num Aham. parque aquático, sei lá, mano. Tem muita possibilidade, não é? Sim. Tem. Dá pra explorar muita coisa. Muita coisa ainda, que não foi numa montanha, tipo assim, estão escalando uma montanha, o negócio numa frente de uma montanha. Eu já pensei em várias possibilidades nesses dias no grupo lá de spoilers que eu tô. Então, tipo assim, eu amei, eu quero ver de novo, até segundas, dando tudo certo, eu vou reassistir, porque eu acho que vale o ingresso, né? Eu quero assistir Uhum. agora numa sala melhor, porque a sala que eu fui assistir não era super grande ou super maravilhosa, a da Laura foi uma sala boa. A minha não foi A muito, minha foi porque eu sala normal. não, amiga, mas eu não digo assim de ser especial, eu Ah, digo da tá. tela grande, ela Aham. ser grande, sala grande. A minha não era grande, Ah, tá. mas eu tava com muita ansiedade pra assistir o filme e o melhor horário assim, de cinema era esse que eu fui. Enfim, aí eu vou rever, mas a minha nota assim para esse filme, não é saudade da nota, eu só dou no Letterboxd agora nas notas, mas eu daria sim para esse filme de 0 a 10, eu daria uns 8,75, vai. Eu Uhum. acho que, nossa, eu não digo que é o melhor do ano, porque não é. Eu acho ainda que Pecadores, um filme que infelizmente a gente não conseguiu falar aqui, que é o Sinners, que é incrível, maravilhoso. Talvez, quando sair no digital, a gente venha fazer um episódio dele, que eu acho muito válido. Esse sim é um filme que eu acho que todo mundo vai gostar. Uhum. Mas é muito bom e eu tô muito feliz que a franquia tá de volta. É minha segunda franquia de terror favorita, depois de Pânico. Então eu tô muito, muito contente. Minhas considerações. Gostei muito também, achei o filme muito divertido. Achei que eles conseguiram trazer o ar de premonição, mas de um ponto de vista diferente, né? Que a gente falou no começo. Não mudaria o final mesmo. Gostei que foi um final fechadinho e um final com aquele gostinho de fanservice que a gente gosta, a gente não adianta. Todo mundo ama o fanservice. Dá um afago no coração. A minha nota era um pouquinho mais baixa do que o Gali, porque me incomodou muito a questão do CGI. Eu dou 8 de 9, ainda é uma nota muito boa. De 10, Pra um filme. 8 de 9. 8 de 10. 8 de 10. hoje, Opa, 8 de 10 é uma nota muito boa, é um filme muito bom. Não vou dizer que é o melhor do ano, porque tem muito filme pra gente assistir ainda. E tem Invocação do Mal 4, que vai ser um filmão, tô sentindo. É a minha franquia tomara, favorita. tomara, Eu posso. tomara. Eu quero finalizar esse episódio. Já falou tudo, amigo? Já falei. Eu quero finalizar esse episódio com uma pergunta que eu e o Gali não vamos responder. A gente não vai debater nesse episódio, porque a bateria da minha câmera tá acabando, não vai dar tempo.
mas eu quero deixar uma questão que que a gente já discutiu sobre isso. Se Premonição é um filme slasher ou não. Fica aí com essa questão. Tô muito feliz com a nossa volta e Também. vamos continuar trazendo outros filmes, ou os filmes que a gente não conseguiu falar, a gente vai trazer também, mesmo que já tenha passado. O foco vai ser, claro, os filmes que estão lançando, né? Estão sendo lançados. Mas vamos trazer aí os outros filmes também, né? É isso, a gente vai tentar ao máximo fazer isso semanalmente, a gente tentar fazer assim o mais dinâmico e o mais assim pontual possível. Mas é isso, a gente vai estar fazendo um grande teste para a gente se funcionar e voltar. Se E é funcionar, isso. funcionou. Tomara que funcione. A gente quer que funcione, mas é isso, a gente se vê no Insta ou aqui no YouTube, ou nas várias outras Várias outras plataformas. plataformas. Nas plataformas, você pode ouvir a gente, @pode horrorizar, como vocês já sabem, quem estiver vendo, quem aguentou assistir até o final. Tem 1 hora de episódio. Bom, então, quem segue a gente, por favor, curte esse vídeo, compartilha, interage com a gente no TikTok, no YouTube, Principalmente no aqui no YouTube, gente, que a gente tá lançando. Que o principal é o YouTube, né? Pra gente lançar esse vídeo. Mas interajam aqui, porque aqui é muito importante pra gente. O YouTube é muito difícil a gente alcançar um público, uma galera. Ainda mais que a gente ficou muito tempo parado. Então, é muito importante que é, vocês curtam, que vocês comentem. Sei lá, comenta abacate aí embaixo, que já vai ajudar a gente. Qualquer exato. coisa. E compartilha com quem gosta de premonição. Ou com quem gosta de terror no geral, pra conhecer o nosso canal e ficar aqui com a gente para os próximos episódios que a gente vai trazer, porque a gente fala sobre muitos filmes, sobre muitos gêneros dentro do terror. É isso, exatamente. Então é isso, gente. É A gente isso, se gente. vê semana que vem ou na outra, ou a gente Depende. vai se encontrando. A gente vai se encontrar de novo, isso é certeza. Isso é certeza. A gente vai se esforçar ao máximo para tentar manter um ritmo bom de episódio para vocês. Exatamente. Então é isso, Então é isso, gente. gente. Tchau, gente. Beijo. Beijos. Até a Até algum próxima. dia. Tchau.